Muito bom dia! No programa de hoje nós vamos falar de um tema muito importante, seletividade alimentar. Certamente você já ouviu falar. E se você é uma das pessoas que passa por seletividade alimentar, tanto com você quanto com os seus filhos, esse programa é para você. Nós estamos aqui nos nossos estúdios com a nutricionista Thaís Torres, que vai falar conosco com profundidade sobre esse assunto e várias abordagens para que você, mãe, pai, rede de apoio, consiga fazer a introdução desses alimentos de uma forma sem trauma, prazerosa e que suas crianças cresçam gostando e se alimentando bem. Esse é o propósito de hoje do Saúde em Evidência e está maravilhoso o programa. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, quero te agradecer por mais um sábado você abrir as portas da sua casa para que o Saúde em Evidência entre. Nós já estamos aqui com a doutora Thaís Torres, nutricionista, especialista em seletividade alimentar. Seja muito bem-vinda, Thaís. Para nós é uma honra receber você aqui. Bom dia, Catarina. É um prazer estar aqui, principalmente conversando sobre um assunto que eu adoro abordá-lo. E falar sobre seletividade alimentar é algo que eu estou falando para várias pessoas, assim, para várias faixas etárias, não apenas para criança, mas ela vai abordar uma seletividade alimentar em adolescentes e em adultos também. Então, vamos começar. Quero começar, inclusive, para que você que esteja em casa saiba. Talvez você já tenha ouvido essa terminologia, mas o que é que vem a ser? O que é seletividade alimentar? Então, seletividade alimentar, ela vem a partir do momento em que a criança aprende a comer, né? Então, a criança, ela aprende a comer no dia a dia, junto com a família, com os pais. Mas quando, a partir desse aprendizado, começa a ter uma recusa alimentar, e essa recusa alimentar ela não está associada a nenhum tipo de doença, nenhum tipo de passagem que a criança está passando no momento, por exemplo, uma mudança de rotina, um nascimento de dente, um resfriado. E essa recusa ela começa a ser muito persistente. Ela passa por 30 dias, ela passa por 6 meses, e os pais começam a observar que a criança ela mudou o comportamento diante de alguns alimentos. E isso daí já começa a se chamar seletividade alimentar. Então ela começa a reduzir o grupo de alimentos que ela consome e ela passa a excluir grandes grupos alimentares. Então ela passa a reduzir a quantidade de alimentos. Não no tocante de quantidade no prato, mas no tocante de opções, de variações de alimentos que ela consegue consumir. É diferente da recusa alimentar, que é quando a criança ela come vários outros alimentos, mas ela começa a recusar alguns por conta própria e depois ela volta a comer. A criança seletiva, ela não volta a comer aquele alimento, ela realmente tem uma aversão ao alimento. Qual seria, então, só para que fique claro aí em casa, talvez você tenha pensado a mesma coisa que eu pensei agora. Qual a diferença entre seletividade alimentar e preferência alimentar? Então, a seletividade alimentar, ela tem uma redução dos alimentos, né? Ela realmente escolhe os alimentos de acordo com algumas características. Ou se é muito crocante, ou se é macio, ou se é só carboidrato, ou se é só proteína. Carboidrato, assim, só pães, massas, ou então ela só quer comer carne, ou ela só quer comer frango. E a recusa ou a preferência alimentar são aquelas crianças que comem de tudo, mas elas têm preferência por determinadas preparações, mas elas nunca vão deixar de experimentar um outro alimento. Já a criança que tem seletividade alimentar, ela não experimenta um novo alimento. Ela tem uma alimentação mais monótona, mais branda. É aquela alimentação que ela realmente fica nela e não quer aceitar nenhum outro tipo de alimento junto. Doutora Thaís, como é que se dá? Como é que na prática clínica acontece esse diagnóstico? Para chegar até o diagnóstico de
de ser seletividade alimentar? Então, Catarina, não existe assim, não existe um exame que dê esse tipo de diagnóstico, né? O diagnóstico ele é feito a partir do relato da família. Então, a família traz o seu anseio, traz as suas angústias, que é justamente quando eles começam a perceber que a criança não está desenvolvendo tão bem para a idade, por exemplo, em crescimento, ele não consegue desenvolver da mesma forma que as outras crianças, ele começa a ficar irritado, ele tem fuga dentro das refeições, ele chora, ele tem agitação, ele tem perca de fome, ele começa a apresentar ânsia e até mesmo tem crianças que vomitam ao ver os alimentos. Então, esses sinais, eles já são característicos de seletividade alimentar e é aí que a gente fecha um diagnóstico, né? É quando a criança realmente, ela traz essas características, esses sinais e sintomas, e os sintomas são a partir das consequências de ser seletivo, né? É uma criança que começa a ter constipação, uma criança que começa a não crescer tão bem, a não ganhar peso da mesma forma que outras crianças, da mesma idade ou da mesma estatura. Os pais custam a despertar para procurar um profissional ou pensa ainda que é besteira, que é birra, que é um mau comportamento, que é vontade da criança? Isso, então o que acontece é que hoje em dia os pais, eu digo assim, no geral, a gente que é mãe, que é pai, a gente está dentro de uma correria, dentro de uma vida social extremamente contada no tempo, que às vezes a gente perde de observar alguns sinais nas crianças. E as crianças, elas começam a dar esses sinais justamente nas refeições familiares. E como hoje está sendo mais difícil a presença dos pais na alimentação da criança, o que é que está acontecendo? Os pais estão demorando para observar esses sintomas, né? E aí, às vezes, é quando a funcionária que ficou com o filho, ou a professora, ela vem relatar, mas quando ela já vem relatar, isso aí já está muito grande, já está muito mais grave do que qualquer outra coisa. E aí acaba que dentro das reuniões familiares, ou quando o pai sai, ou a mãe sai para ir para um restaurante, eles acabam alimentando a criança antes de sair, que é justamente para não passar pelo estresse daquela criança que não come isso, não come aquilo. E aí, para evitar qualquer outro contratempo, os pais também acabam trazendo outros artifícios para ele, né? Então, o uso de eletrônicos, o uso de distratores, que vão fazer com que a criança não desperte tanto para o ato de comer. E aí os pais se perdem nisso daí. Quando eles vêm chamar a atenção, aí a gente já entra realmente com várias sessões para reverter esse quadro. Doutora, existe seletividade alimentar com relação, por exemplo, à textura, à cor? Isso, tem também com relação à cor? Isso mesmo. Então, tem crianças que são seletivas. Como eu te falei, a seletividade ela vem a partir das características dos alimentos, né? Então, tem crianças que elas não querem comer alimentos que são muito crocantes, e tem crianças que só querem comer alimentos que são muito macios, e como tem crianças também que só querem comer alimentos que são extremamente brancos, ou são amarelos, ou são verdes. Então, lembra quando a gente é criança que diz assim, eu não quero coentro. Por que você não quer o coentro? Porque ele é verde. Então, a primeira versão que a criança cria é do verde. Então, ele associa que verde é um alimento ruim, então tudo que é verde ele tira do prato. Então, as crianças que fazem esse tipo de associação são crianças que são mais difíceis de ser trabalhadas, né? De ter uma aproximação com os alimentos, mas que com a terapia, com o uso de várias estratégias, a gente consegue aproximar essa criança desses alimentos e aí reinseri-los dentro da dieta da criança, né? A seletividade alimentar, ela vem muito a partir dos 2 anos de idade. Aí muitas famílias chegam lá no consultório dizendo assim, até o ano passado essa criança comia de tudo. Completou 2 anos, 2 anos e meio, ele não come mais nada. Passou a não comer mais nada. E aí eu já comecei a ficar desesperada. E é normal isso, né?
existe esse processo de poda neural na criança, onde ela realmente vai excluindo dos seus hábitos alimentares aquilo que ela não tinha tanta preferência. E aí é onde a gente entra, né? Os pais entram, né? Na mudança de rotina, na mudança de apresentação desses alimentos. Existe também, dentro desse espectro da seletividade alimentar, crianças que não querem fazer as refeições junto com a família? Enfim, é assim. Existe a família que não tem muito hábito de trazer essas refeições junto em família com a criança. A criança que não quer fazer a refeição junto com a família é uma criança que já passou por um processo de algum trauma ou alguma associação ruim dentro da refeição, tá? Então, as crianças que elas preferem não comer junto com a família são aquelas crianças que foram forçadas a comer, são crianças que não são respeitadas o limite de saciedade. Então, sabe quando os pais, ou às vezes de uma forma de querer realmente fazer com que a criança coma, elas ficam assim, coma mais uma colher. E a criança diz, mas eu já tô cheia. Diz, mas só esse pouquinho, só mais um pouquinho. Olha, se você raspar o prato, eu te dou uma sobremesa. Você vai comer aquele chocolate. Então, isso daí, ele acaba intensificando a seletividade alimentar. Em vez de ajudar a criança a sair, vocês acabam intensificando e a criança vai ficando cada vez mais dentro da seletividade alimentar. Uma ponte disso é o seguinte, quando você chega na fase adulta, aí diz assim, poxa, eu não aguento ver determinado alimento. Vou te dar um exemplo, feijão, né, que é o mais comum. Então a gente quer porque quer que nosso filho coma feijão. E o filho, para comer o feijão, a gente diz, tem que comer, é obrigado a comer. Então bota no prato e come mais um pouquinho, come só essa colher. Quando a criança sai desse meio familiar, que é o convívio familiar, e ele cresce, ele vira um adulto, ele chega no consultório e diz assim, olha, bota qualquer coisa menos feijão. Mas por que você não quer comer feijão? Ah, porque quando eu era criança, minha mãe fazia eu raspar o prato do feijão. Então entendam que o que vocês fazem hoje com as crianças, achando que é o bom, lá na frente isso traz uma consequência muito grande. Então elas guardam isso para sempre, né? Então o adulto é quem vai sofrer a consequência daquilo que começou ainda na infância. Vai repercutir muito Vai negativamente. repercutir negativamente. Doutora, existe uma causa para a seletividade alimentar? O que é que causa a seletividade alimentar? Catarina, não existe uma causa específica, né, para a seletividade alimentar, mas existe algumas situações que podem favorecer ou então desencadear a seletividade alimentar. Uma dessas situações são os traumas que a gente acabou de relatar, as má associações, né, principalmente aquelas associações à mesa, onde as crianças não conseguem mais sentar à mesa, porque eles têm ali como se fosse um ambiente ruim. Repressor. Então, às vezes, quando está na mesa, existe uma briga, uma discussão, sempre existe algo ruim. Então, a criança, ela traz isso daí, ela não quer mais sentar à mesa. Um trauma, às vezes a criança se engaja com um determinado alimento, e aí ela recusa querer comer mais alimentos sólidos. Um trauma de forçar a criança a comer. Então, esses tipos de situações, elas favorecem a seletividade alimentar. Um outro comum é o hábito familiar, né, que a gente já relatou também a importância de sentar à mesa e comer com a família, e às vezes o que a família coloca na mesa. Então, se todos os dias eu tenho na minha mesa alimentos que não favorecem a uma boa nutrição do meu filho, então ele também vai para esse caminho. Se no meu prato eu coloco alimentos que não me favorecem, e no prato do meu filho eu quero forçar ele a comer aquilo que eu acho que é bom para ele, então ele vai se espelhar em você, né? Então ele diz, e por que você está comendo determinado alimento e eu não posso comer? Então o espelhamento, ele se dá aí também, é por onde anda a seletividade alimentar. E outro ponto principal
é o autismo, né? O autismo, ele traz uma gama muito grande para desencadear a seletividade alimentar, principalmente por conta do sistema sensorial e comportamental da criança, né? Porque o comer é extremamente sensorial. E isso daí é desafiador para as crianças autistas. A gente vai precisar chamar um breve intervalinho, daqui a pouco a gente está de volta. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Doutora, existe uma correlação entre o autismo e a seletividade alimentar. A gente já viu no outro bloco. Todo autista tem seletividade alimentar? E então, toda criança, todo adolescente que tem um transtorno do espectro do autismo, ele tem uma grande tendência a desenvolver a seletividade alimentar, principalmente por conta do sistema sensorial e comportamental da criança. Porém, nem toda criança que é seletiva, que tem seletividade alimentar, é autista. Porque, Catarina, chega muito lá no consultório, as mães assim, minha filha, ela recusa completamente os alimentos, ela não gosta de comer, ela só come alimentos da cores amarelas. Ela é autista? Nem sempre a criança que tem seletividade alimentar é autista. Mas o autismo, por si só, ele tem dentro dele uma desordem sensorial. Então, ele não consegue ter a mesma percepção de tato, de visão, de olfato, do que aquelas crianças que são típicas, né? E aí acaba trazendo para a criança uma disfunção completa sensorial, uma disfunção sensorial completa da criança. Dessa forma, elas acabam causando ou uma hiperreatividade ou uma hiporreatividade. Uma hiperreatividade é uma reação alta diante dos alimentos. E uma hiporreatividade é uma reação reduzida, é uma sensibilidade reduzida. Vou dar um exemplo disso dentro dos alimentos, né? Dentro da refeição. Uma criança autista com hiperreatividade, elas têm uma grande dificuldade de aderir a alimentos com texturas crocantes. Por quê? Você já comeu, quando você come, Catarina, deixa eu ver, uma batata que é crocante, que ela faz um barulhinho dentro do seu, isso, croque-croque, dentro do seu ouvido. Aquele croque-croque para você é normal, flui normal, mas para uma criança autista hipersensível, aquele croque-croque é como se fosse uma bateria dentro da cabeça dele. Entendi. Entendeu? É por isso que as crianças hiperreativas, elas têm uma dificuldade de adesão a esses alimentos. Só que aí, alguns pais, eles se ligam na hipersensibilidade da criança,
para os ambientes e esquece do alimento, né? Então, vários alimentos que fazem essa crocância acaba causando a recusa, né? E ele acaba recusando. Outras crianças que são hiporreativas, elas tendem a comer alimentos que são mais com sabores mais intensos, né? Por exemplo, algo muito azedo, algo muito picante. E acaba sendo um pouco perigoso, porque elas podem comer uma pimenta que é muito picante e achar que é um doce para elas, porque elas não têm a mesma sensibilidade que de crianças típicas. Esse caminho, esse desencadear, é justamente a percepção sensorial. Mas existe também, por conta do comportamento da criança, né? As comportamentais. E existe a flexibilidade que o autista não tem, que é a flexibilidade mental. Que é isso? A criança autista, ela não consegue comer alimentos diferentes daquilo que ela está habituada a comer, tá? Vou dar um exemplo. Algumas crianças, elas tendem a se alimentar apenas de alimentos industrializados. Esses alimentos industrializados, para eles é mais confortável. Por quê? Eles precisam de uma previsibilidade do que vai comer. Se eu oferecer uma banana para essa criança, dependendo do estágio de maturação da banana, ela não vai aceitar. Ou ela aceita a banana se ela estiver completamente amarela, mas se ela tiver com pontinhas pretas, ela não vai querer. Se ela tiver um pouquinho descascada, ela não vai querer. Então, a variação que existe dentro do alimento in natura, a criança que está dentro do espectro autista, ela tende a ter uma recusa por conta da insegurança que ela tem diante da maturação daquelas frutas, daqueles alimentos, da mudança de preparação daqueles alimentos. E muitas vezes as mães e os pais, né, ou responsáveis dessas crianças autistas, elas acabam aderindo a um cardápio praticamente industrializado, que é onde desencadeia as consequências de obesidade, entre outros fatores. Outras consequências é a avaliação realmente daquela criança, se ela consegue comer, se ela tem uma boa mastigação, se ela consegue engolir o alimento. Para tudo isso, a gente precisa trabalhar junto, né, com uma equipe multidisciplinar, para fazer uma boa avaliação de uma boa conduta, para reverter essa seletividade ou para inserir novos alimentos para essa criança. Doutora, é bem interessante ouvir essas estratégias, tanto para pacientes com autismo, como também aqueles que só têm a seletividade alimentar. Eu fiquei aqui pensando, em que momento da tua trajetória como profissional nutricionista houve esse despertar para estudar e se especializar em seletividade alimentar? E então, Catarina, é bem interessante essa pergunta. O que aconteceu é que eu vivi essa experiência como mãe, né? E como mãe desesperada também de um filho que era seletivo alimentar. Então, eu sou nutricionista há mais de 10 anos. Então, eu trabalho com nutrição há 12 anos. Porém, nos 2 últimos anos da minha vida, eu mudei meu rumo por conta da seletividade alimentar do meu filho. Então, ele chegou a um ponto de comer apenas arroz. E daí foi quando eu fui a fundo, a estudar, a fazer vários cursos. Aproveitei um processo de licença maternidade para poder me aprofundar nesse meio, nesse caminho, né? E hoje eu estou aqui justamente para trilhar esse novo caminho com outras crianças, para ajudar outras crianças, que eu não tinha nem essa intenção de trabalhar com isso. A minha intenção era ajudar meu filho. Porém, eu estou dentro desse padrão agora, justamente para ajudar, porque eu vi que dá certo. E dando certo, a gente sabe que você certamente aí tem ajudado muitas famílias, né? É um tema que a gente sabe que está bastante em evidência e por isso que está aqui no Saúde em Evidência. A gente vai continuar esse assunto daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução
E agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Andei dando uma olhada no seu Instagram e vi algo que me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar. Na terapia alimentar. Gostei dessa terminologia. Vamos explicar para quem está em casa e para mim também o que é essa terapia alimentar. E então, Catarina, a terapia alimentar, ela vem justamente para trazer a criança mais próxima dos alimentos. A terapia alimentar, diferente do que todo mundo pensa, a gente não vai fazer a criança comer. A gente vai fazer com que a criança se aproxime do alimento até que ela se sinta segura a experimentá-lo, né? E a terapia, ela aborda várias questões, né? Então, ela vai abordar todo o meio da criança. Então, a gente vai começar a criar uma atmosfera de desejo. Eu gosto muito de usar essa terminologia, atmosfera de desejo, porque a criança, para ser atraída para aquele local, principalmente para a mesa, ela tem que ter algo ali que atraia, né? E o que atrai a criança? Ou é um brinquedo, ou é uma fantasia, ou uma música. Então, sempre eu faço uma atmosfera de desejo para a criança, para que ela se sinta atraída. E a terapia alimentar, ela não está apenas na fase infantil. Eu posso trabalhar, Catarina, com adultos também na terapia alimentar. Então, eu tenho adultos no meu consultório que eles têm uma aversão imensa à verdura. Então, nenhum tipo de verdura. E principalmente um adulto que precisava de um emagrecimento e de uma dieta que realmente favorecesse a ele, com um aporte de nutrientes, de vitaminas e tudo. Mas ela tinha uma grande vontade de comer verdura. Porém, ela não sabia por onde começar. E aí foi quando eu sugeri a ela, eu digo, vamos fazer uma terapia alimentar. Mas isso é só de criança. Eu digo, não, não é só de criança. É por aí que a gente começa, é numa conversa, é entrando dentro do seu passado, é procurando saber de onde vem essa recusa, por que você está recusando tanto esses alimentos. Vamos buscar os meios para favorecer essa aproximação, né? E daí a terapia alimentar, ela vem para esse caminho. É onde a gente vai mostrar a criança, é onde a criança vai precisar tocar no alimento, ela vai precisar cheirar, ela vai precisar sentir aquele alimento no ambiente, ela vai botar a pontinha da língua, ela vai dar beijinho, ela vai brincar com os alimentos. Então, essa parte de terapia alimentar, ela é muito bonita, mas ela também é muito complexa, porque até que você consiga adquirir a confiança de outra pessoa, para que ela se sinta realmente segura de triscar naquele alimento que ela recusa, que para ela é uma ameaça, que para ela é desafiadora, então você tem que quebrar muitas barreiras, né? E existem várias estratégias para que a gente consiga fazer essa quebra de barreiras dentro da terapia alimentar. Uma criança sozinha,
ela não consegue entrar dentro da terapia alimentar e ser tratada da seletividade, Catarina. Ela não vai conseguir. Ela precisa de um aporte, ela precisa de uma equipe, né? Porque aí envolve a questão psicológica da criança, aí envolve também a questão da motricidade oral. Como é que está a mastigação dessa criança? Se eu conseguir avaliar que essa criança não está mastigando bem, que ela não tem força de mastigação, então ela não vai conseguir comer. Ela não vai conseguir chegar perto daquele alimento que para ela é ruim quando está dentro da boca dela, porque ela não tem força para mastigar. E aí a gente encaminha, faz encaminhamento, e uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, a gente trabalhando em conjunto, a gente consegue fazer com que a criança ela realmente saia dentro desse ciclo de recusa, de seletividade, né? Ou para que o adulto também se aproxime melhor dos alimentos, né? A gente tem que fazer uma bela de uma avaliação. Doutora, essa recusa por algum alimento, por alguma classe de alimentos, ela pode também vir do não acesso na hora certa. A criança nunca teve acesso àquela alimentação, porque a gente falou que às vezes a criança é traumatizada porque não gostava e foi forçada a comer. Mas existe também a recusa porque não conheceu aquele alimento numa fase em que estava descobrindo os sabores? Existe. E muito. O que mais existe são crianças realmente que não foram apresentadas a determinados alimentos. E aí é onde você vai entender melhor. O que é que acontece? A mãe não gosta de determinado alimento. Passa para a criança. Ela acaba passando isso para a criança. A certeza de que aquele alimento não é legal. Então diz, eu não vou nem oferecer, porque se a mãe tem nojo de pegar no alimento, não gosta nem de preparar, então como é que aquela criança vai chegar perto, né? E muitas vezes é por mero descuido mesmo, é como eu te falei, a gente está dentro de uma correria tão grande que às vezes a gente não tem essa preocupação de trazer esses novos alimentos que para a gente, mãe, pai, adulto, é comum, mas para a criança é novidade, né? Então a gente não consegue trazer isso. Ou muitas vezes as mães, elas querem facilitar a alimentação da criança e não respeitar o desenvolvimento dela. Como é isso? Tem criança que nunca comeu a fruta in natura, ela só come a fruta se tiver em forma de suco ou em forma de vitamina. Quando eu chego a fazer uma atividade com a criança, que é uma atividade sensorial, que é quando a criança pega no alimento e ela tenta me identificar qual é aquele alimento, ela vedada mesmo, com os olhinhos vedados, ela vai apalpando, ela vai sentindo o cheiro, ela vai me dizer que alimento é aquele. Muitas crianças não conseguem identificar certos alimentos porque elas não tiveram o contato, né? Elas não tiveram a aproximação com aquele alimento. E uma coisa muito importante é quando a gente consegue inserir a criança dentro da cozinha. Essa inserção da criança na cozinha é imprescindível para quebras de barreira. Então, todos os pacientes que entram no meu consultório, com seletividade ou sem seletividade, eu sempre digo, um dos objetivos, uma das tarefas de casa é cozinhar junto, né? Então sempre vai uma receita para que essas crianças cozinhem junto com a família. Esse momento é um momento muito importante de interação, né? Só que também está muito difícil hoje porque as mães, elas já não têm tempo de cozinhar. Aí diz, eu não tenho tempo para fazer isso não. Não inventa essas coisas complicadas que eu não vou fazer. Esse fato de falar, até mesmo em frente à criança, já causa nele uma recusa. Diz assim, eu não vou pedir isso à minha mãe não, porque minha mãe já está achando ruim. Isso tudo tem que ter muito cuidado, é a cautela na hora do falar, é a cautela na hora de agir. E trazer realmente esse tempo de dedicação às crianças, tempo com eles na cozinha, uma preparação mais fácil, uma coisa mais prática, o pegar na comida, o levar para a feira. Tudo isso faz parte do contato da criança com os alimentos. E assim existem várias quebras de barreira. E é tão gostoso nesse momento na cozinha com os pais. Eu tenho tantas memórias afetivas cozinhando com a minha mãe, sobretudo com a minha avó. Tem tantos laços, tantas memórias, até o cheiro
nos reporta a uma infância. A uma infância. Eu sempre digo, Catarina, é o seguinte, a gente sempre está pisando no chão da infância. A gente sempre está pisando no chão da infância. Então, quando um adolescente chega para mim, eu sempre faço uma dinâmica com ele, que é o seguinte, a gente apaga as luzes, deixa uma luz meia branda, e aí eu peço para ele fechar os olhos e eu vou pedindo para ele me relatar um momento muito prazeroso que ele teve com a família, né? E 89% dos relatos que eles fazem com família é relacionado à refeição. Principalmente a grandes ceias, né? Que às vezes é na casa da avó, às vezes é na casa de um parente, ou é em momentos comemoráveis como o Natal. E aí eles trazem isso na memória das crianças, eles guardam isso, né? E coisas simples, né? Diz assim, outro dia eu fiz pão de queijo com minha mãe e eu fiquei muito feliz por fazer pão de queijo com minha mãe. Isso daí é algo importante, é um gancho que a gente pega e traz para aquela mãe. Depois eu me sento com a mãe e digo assim, eu acho que se você trouxer mais momentos como esse, a criança vai começar a se sentir mais segura, mais acolhida, e assim ela vai conseguir se aproximar melhor de determinados alimentos. E aí o gancho principal é utilizar os alimentos de preferência, né? Então tem aqueles alimentos de conforto e tem aqueles alimentos de recusa. Se a mãe quer trabalhar comigo em grupo alimentar, por exemplo, ela diz assim, Thaís, meu filho está recusando comer o grupo alimentar dos carboidratos. Aí eu digo, vamos começar vamos supor, vou dar um exemplo bem sutil, vamos começar pelo pão. E aí eu começo a trazer grandes preparações com os pais, com as mães, eu começo a trazer ele para dentro, a família para dentro dessa responsabilidade e não terceirizarem isso, né? Que é o mais tradicional, é a gente terceirizar. E aí eu já começo a trazer a família para desencadear, para quebrar essa barreira da criança, do adolescente com determinados grupos alimentares. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta agora para o quarto e último bloco do programa Saúde em Evidência e a gente agora vai para a parte prática. A doutora Thaís vai mostrar aqui para vocês como ela faz algumas estratégias da terapia alimentar. Doutora Thaís, fique à vontade agora. Então, Catarina, existem realmente algumas estratégias que a gente utiliza que é para a aproximação da criança, né? É como eu te falei, dentro da terapia alimentar, a gente respeita uma escala, né? Que é a escala do comer. Onde a criança, primeiro, ela tem que interagir com o alimento, ela tem que sentir o cheiro, ela tem que experimentar. Para chegar a experimentar, ela precisa realmente passar por algumas etapas, né? Que é justamente do tocar, do respeitar ela ali, tolerar ela perto de você, né? E aí eu trouxe algumas estratégias que alguns pais podem começar a utilizar em casa mesmo,
que é justamente a estratégia da aproximação. Vou te dar um exemplo com relação a algumas crianças que não gostam muito de carne, né? Sim. Elas têm uma rejeição muito grande com carne. Aí, algumas crianças rejeitam tanto a carne que elas não gostam nem do cheiro da carne. E aí, a minha estratégia principal, uma delas é começar a colocar essa carne dentro de um potinho, tá? Dentro de um potinho. E esse potinho, ele vai ficar em cima da mesa, tá bem? Essa mesa, vou te dar um exemplo, vamos supor que você, Catarina, não gosta da carne. Certo. E aí eu digo, aí você diz, Thaís, mas eu queria quebrar essa barreira comigo, mas eu não aguento sentir o cheiro da carne. Então vamos supor, se eu abrir esse pote aqui, ele vai exalar o cheiro e você eu vou perguntar a você está tolerando esse cheiro? Aí você diz, dá, mas atrapalha você comer outro alimento com esse cheiro? Atrapalha. Aí a gente fecha, sempre respeita, fecha. E qual é a dica? Mantém o pote lá. Certo. Não tirar da visão espacial da criança aquele alimento, entendeu? Porque ele não pode fazer uma refeição isolada, ele tem que fazer uma refeição em família. A refeição em família sempre vai ter a presença da carne, de todos os grupos. Sim. Então ele tem que aprender a tolerar e principalmente o cheiro desse alimento, tá? E aí, aos poucos, essa aproximação ela tem que ir sendo quebrada. Então, qual é a próxima dica? No outra semana que ele vier, a gente já vai estar com potinhos com furinhos, tá? Que aí o cheiro vai exalar de forma mais gradual. Depois a gente aumenta esses furinhos, depois a gente consegue abrir o pote. E esse pote e essa comida que a gente conseguir abrir, que conseguir trazer do pote para o prato. E esse prato da criança, ele tem que ter divisória, tá? Ele tem que ser um prato com divisórias. Principalmente se for aquelas crianças menores. Se for uma criança extremamente seletiva, é imprescindível que esse prato realmente seja com divisórias. Então perceba, vamos supor que a criança ela tolere bem... Deixa só eu mostrar aqui para quem está em casa, o prato com divisórias. Os pratos com divisórias, porque eles conseguem se sentir seguros no momento em que a criança diz assim, esse alimento não vai se misturar com esse, nem vai se misturar com esse. Então, tem crianças que conseguem consumir algum grupo alimentar, eu dei um exemplo aqui de um tomate, mas que quando eu coloco a carne aqui, se elas se misturassem, ela não iria mais comer o tomate. Daí, eu coloco a carne separado, porque aí dá segurança a essa criança de dizer assim, eu vou comer isso, eu posso experimentar essa carne se quiser, mas pelo menos ele já está tolerando no prato, certo. Entendeu? Um outro ponto importante é o tipo de apresentação. Vou pegar o gancho do prato que já está aqui. Essa apresentação do tomate que eu tenho aqui, se eu colocar esse tomate para uma criança que não tem aproximação com nenhum tipo de verdura, com certeza ele vai deixar no prato, ele vai recusar. Mas se eu começar a colocar o tomate para a criança nesse tipo de corte, que é um corte menorzinho, pequenininho, essa criança ela com certeza vai se sentir um pouquinho mais segura e atraída para consumi-lo. Se não consumi-lo, mas pelo menos para chegar perto dele. Um outro ponto é o seguinte, nunca colocar grandes porções. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar o tomate que eu parti, vamos supor que está em outra preparação, outro prato, e aí eu posso colocar no prato da minha criança, ela assim, três pontinhos. E aí, é diferente de eu apresentar assim, para quem não come verdura, isso aqui é um terror, eu apresentar uma preparação com grande quantidade, principalmente em tamanhos muito grandes. Mas quando eu começo a apresentar em pequenas porções e cortadinhos, pequenininhos, a criança ela já começa a se sentir segura. Ela aqui pode brincar com o alimento, ela pode pegar na mão e experimentar, ela pode simplesmente botar no garfo, tá? E daqui ela já começa a desencadear uma interação com o alimento, né? Isso aqui é uma das estratégias que a gente utiliza. Uma outra coisa muito interessante é quando a gente utiliza a forma de apresentação da carne. Lembra da carne de Catarina que ela não gosta? Aí a gente começa a mudar as apresentações.
Então, eu trouxe aqui 3 tipos de apresentação de carne. E aí eu vou perguntar a Catarina. Eu digo, ó, Catarina, qual dessas aqui você se sentiria mais próxima para você chegar assim e dizer assim, ó, Thaís, eu ainda iria conseguir chegar perto, né, para tentar experimentar ou para tentar ter uma boa relação, né? Se eu apresento uma preparação inteira, ela assusta mais, ela assombra mais. Mas se eu trouxer ela mais picadinha, pode ser que aqui ela ainda já consiga se aproximar. Mas quando eu trago ela bem trituradinha, então aqui eu já consigo trabalhar melhor a carne para a criança, né? Então aqui eu consigo fazer um patezinho, eu consigo fazer um almôndega, eu consigo trabalhar sempre lembrando a criança que aquilo ali é carne. Nunca a gente vai esconder o ingrediente, mas a gente vai mudar a preparação, tá? Esse tipo de preparação aqui, ela não atrai muito as crianças. E essa aqui, então, nunca coloque no prato de uma, porque ela nunca vai chegar perto. Então, vai ter na mesa? Vai. Mas aí você sempre vai dar a opção que a criança pode variar esse tipo de cortes, né? É muito interessante o que você falou, doutora. Você deixou aí um gancho e me veio um questionamento. Tem muitos pais que erram por esconder dos filhos que ali é aquele alimento. Isso pode, de alguma forma, repercutir negativamente. Com certeza. Então, tem pais, você não vai nem acreditar quando eu disser que é o seguinte, tem pais que se sentem tão desesperados que eles liquidificam toda a comida, junta tudo, liquidifica e coloca numa seringa. Tá? Então, eu tenho pacientes que só assim, e nem são de crianças atípicas, são de crianças típicas mesmo. Então, tem pais que estão tão desesperados que eles fazem esse tipo. Eu digo, você sabe por que você está fazendo isso? Não, porque a única coisa que eles querem, o único anseio que eles querem é que a criança coma. E é na terapia que eu vou mostrar o contrário. Eu digo, ó, a criança não precisa comer, mas ela precisa ter uma boa relação com aquele alimento, para que ela cresça, para que ela realmente amadureça em cima daquele alimento e ela se sinta segura para comer, tá? E esconder o alimento da criança é a coisa mais errada, é uma atitude que a gente faz inconsciente, com a intenção de ajudar, mas que acaba trazendo muitos prejuízos, né? Então tem muitas mães que dizem assim, ele come verdura, mas ó, tá triturado. Não faz isso, entendeu? Então, dentro da consulta mesmo, elas começam a sussurrar que aquilo ali tá escondido, que comeu a cenoura sem saber que era cenoura. Aí eu digo, não, vamos mudar. Não vamos evoluir, a gente vai evoluir aí, tá? Então, a gente vai ficar no mesmo ponto. A gente não vai evoluir na terapia. Eu quero que a criança saiba que ela tá comendo cenoura. Mesmo que a cenoura esteja trituradinha, pequenininha, cortadinha, raladinha, misturada com arroz, misturada com feijão, mas que a criança saiba que ali dentro tem cenoura, entendeu? Eu estou falando de pequenos detalhes, mas que fazem uma grande diferença naquilo que a gente quer, que a gente tanto almeja, né? Um outro ponto é quando a criança tem que se sentir realmente motivada, né? Então ela tem que estar dentro de uma atmosfera que chama-se atmosfera de desejo. E aí eu trouxe só um dos muitas formas que eu trago, né, que é a atmosfera de desejo. O que é que a criança gosta de fazer? De brincar. Então eu uso muito esse dado, que é um dadinho que eu mesmo desenvolvi, que é o dadinho da mordida. E aí a gente diz assim, ó, fulano, quando a criança já passou pela fase de teste, que é justamente a fase que a criança já se aproximou do alimento, a gente já começa a utilizar esse dado, né? Por exemplo, eu chego com a criança e digo assim, ó, a gente tem aqui o frango para você tentar experimentar. Você tem certeza que você quer experimentar? Quero. Então, vamos tentar fazer alguma brincadeira para envolver essa criança dentro desse frango, né? Então, a gente usa o dado e aí dentro do dado ele demonstra o tipo de mordida que ele vai me dar.
que ele vai dar no frango, né? Então ele diz assim, uma mordida de cachorro, você consegue dar uma mordida de cachorro nesse frango? Ah, então vamos imitar o cachorro, aí imita o cachorro e faz todo aquele away. Então esse dado é uma das estratégias, é um dos materiais, um dos recursos que a gente utiliza dentro da consulta, e eu passo esse arquivo para o pai e a mãe fazer isso em casa também. Então, tudo que é desenvolvido dentro do consultório, eles levam para casa para poder também fazer esse caminho em casa, né? E todo momento que a gente trabalha, sempre tem que estar em conjunto com a família. Eu sempre peço, alguém da família tem que estar. Se não tiver, mande um responsável, mande a babá, mande alguém que esteja responsável pela alimentação dessa criança, para que ela também esteja inserida dentro do processo, né? Então é isso, o uso dessas estratégias, né? Fantástico, eu gostei muito, e certamente você que está em casa foi muito ajudado, né, com essas estratégias. Tem muitos recursos para que você, mãe, pai, rede de apoio, a babá, esteja aí ofertando essa alimentação, esses grupos de alimentos, para que de verdade a criança coma e não tenha nenhum prejuízo com relação a crescimento, desenvolvimento, a própria saúde, né? Para que ninguém fique prejudicado por causa de alimentos. Você estava falando e eu lembrei que tem uma prima minha que ela não come frango, comia, pequena, e é da capital, e veio para o interior. Eu sempre fui de Arco Verde, os meus avós aqui de Arco Verde, e uma das vindas dela para Arco Verde, ela viu pela primeira vez uma galinha viva. E a partir da galinha viva, nunca mais galinha na vida dela. Então, eu acredito, e é a minha pergunta para você, a apresentação, tanto do reino animal, né, da vaca, e dizer, ó, esse bife que a gente está comendo aqui é da vaca, quanto também da horta, faz diferença, doutora? Total diferença. Então, essa também é um leque, né, de estratégias que a gente utiliza. E sempre a verdade, né? A gente sempre tem que mostrar a verdade à criança. Então, a criança, a gente tem que entender que a criança ela também tem que ser respeitada dentro dos seus sentimentos e dentro dos seus conhecimentos. A criança é muito inteligente. A criança, às vezes, ela supera a nossa inteligência. É verdade. Só que a gente acaba, assim, diminuindo, né? A gente acaba diminuindo eles por achar que eles são crianças e eles não sabem mais do que a gente. Só que eles têm uma desenvoltura neural muito maior. Então, eles estão numa fase de 0 a 9 anos de um aprendizado imenso. E é aí que a gente tem que apresentar a verdade. E quanto mais verdades tiver, melhor aceitação. Então, é mostrar essa cadeia alimentar que existe dentro do nosso mundo, né? Que existe pra gente. Então, existe assim, de onde vem o ovo? Aí a gente vai mostrar que tem uma galinha. O ovo vem da galinha, tá? E essa carne, de onde vem? Vem da galinha. É preciso realmente falar e mostrar esse tipo de origens para que a criança também se sinta segura e se sinta confortável em se alimentar, né? É necessário isso. Então, teve uma criança, acho que você falou uma coisa bem interessante, mas teve uma criança que disse assim, eu não sei por que a gente tem que comer. E aí eu fui tão lá atrás, que eu fui lá no reino dos dinossauros para poder trazer para ele a ideia de por que a gente teria que comer, né? E para essa criança poder se sentir, entender e se sentir segura em comer, ela precisava entender todo o processo de onde vinha, né? Então eu fui lá nos dinossauros, eu fui lá na pré-história, fui contando tudo o que acontecia, fui mostrando a ele o que é que tinha, para ele realmente poder aceitar esses alimentos, né? Uma outra coisa interessante é você sempre falar das propriedades dos alimentos. Então, o que é isso? O que é aveia? O que é isso? O que é aquilo? Então, traz aquela propriedade de acordo com o que a criança entende. Ela entende... Hoje eu atendi um paciente que entendeu que a aveia funcionava como um ímã. Entendeu? Então, ele disse assim, a aveia é como um ímã? Eu disse, é como um ímã. A aveia entra no nosso organismo e ela sai grudando em algumas outras coisas que não são favoráveis para o nosso corpo e elas são eliminadas pelo cocô.
E isso daí elas começam a entender da forma delas, mas de uma forma, de uma conduta melhor, e elas conseguem se sentir interessadas em comer aquele alimento, sabe? Então, hoje, essa criança experimentou a aveia pela primeira vez, e ela precisava dessa interação com a aveia, né? Então, isso daí, Catarina, não é do dia para a noite, não é em um mês que a gente vai conseguir. Esse trabalho é um trabalho longo. Então, para a criança sair daquela preparação do frango inteiro para um frango partidinho, para um frango miudinho, ela precisa passar por várias semanas, sabe? Para ela poder se aproximar e se sentir segura e se alimentar. E isso vai depender de cada criança, de cada organismo, de cada cabeça, de cada processo que elas passaram, né? Até chegar lá no consultório, por onde é que elas passaram, o que é que elas vivenciaram. E para eu poder entender e adquirir a confiança daquela criança, para ele acreditar em mim, aí é rojão. Leva tempo. Eu quero agradecer a você que mais uma vez abriu as portas da sua casa para que a gente entre e agradecer a valiosíssima entrevista que a gente teve hoje. Tenho certeza que a gente ajudou muitas famílias e eu quero agora aproveitar que você deixe aqui as suas redes sociais, porque você que está em casa, claro, vai começar a seguir a doutora no Instagram para já pegar dicas. O Instagram dela é bem interativo, tem muitas dicas para vocês e certamente lá no Instagram também tem o contato e se não tiver, já pode dizer também o WhatsApp onde as pessoas te encontram. Isso, então, eu que agradeço, né? Eu fico muito lisonjeada em estar aqui, eu gosto muito de falar sobre isso e principalmente de trabalhar com isso depois da minha experiência, né, como mãe. E aí eu tenho o meu Instagram, que é o @ThaisTargino. Ele traz informações realmente que abordam todas essas questões. E lá dentro a gente tem informações de atendimentos, né? Então eu faço um atendimento tanto em Arco Verde como na região, né? Em Buíque, Sertânia, também trabalho para o lado da Paraíba, lá em Monteiro. Então a gente traz isso e eu espero poder ajudar cada vez mais essas famílias que se sentem acuadas e muitas vezes angustiadas quando uma criança seletiva. Então pronto, ela já passou aí, você já não vai perder, já não vai se perder de doutora Thaís, já começa a seguir ela, já entra em contato, marca uma consulta para resolver aí todas essas questões de seletividade alimentar que porventura você ou alguém que você ama passa. Eu e nosso encontro marcado é no próximo sábado, pontualmente às 10 horas. Eu aguardo você. Até lá! O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções.